A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Hoje nós vamos começar uma série de palavras que Deus tem colocado no meu coração sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, do capítulo 16 ao capítulo 21. Nós vamos intitular essa série de palavras como Construindo um Discípulo em Mim. Sabe, trata-se sobre uma experiência pessoal que o Senhor tem me dado nesses últimos 5, 6 meses da minha vida, sobre buscar a Deus sobre todas as coisas e conhecer a pessoa de Jesus Cristo que resolveu, por amor a nós, habitar em nós. Amém? Que essas palavras possam ser abençoadas e nós possamos sim deixar esse ato de ação do Espírito Santo em nós, transformador, abençoador, chegar ao ápice em que nós possamos dizer que somos discípulos do Senhor. Amém? Todos nós que estamos nessa caminhada cristã, nós dizemos que somos discípulos de Jesus, mas eu queria esclarecer, à luz da palavra de Deus, que existem princípios, que existem ensinamentos que o Senhor quer nos dar. Amém? Que nesse período, então, a luz da palavra possa entrar no seu coração, que a semente da palavra possa produzir frutos e nós possamos entender o verdadeiro significado do discipulado, quando ele inicia, quando Deus nos chama para uma profunda transformação de mentalidade e percepção do mundo em que nós estamos vivenciando. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então. Nós vamos usar nesse primeiro episódio, nesse primeiro capítulo, nós vamos usar o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Depois nós voltamos em Mateus 16, lá no primeiro versículo, mas hoje eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens a ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe eles: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Hoje eu queria então compartilhar desse processo de discipulado, desse processo de construção de um discípulo em nós, sobre essa necessidade da gente ter a revelação do Pai em nós, de quem é Cristo em nossa vida. A vida cristã em Jesus, ele está levando aqui os seus discípulos até Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um local onde era uma mini Roma instaurada naquele local. Ela foi construída por esse tetrarca que recebe intitulado o nome nessa cidade com o objetivo de agradar a Roma, com o objetivo de satisfazer os desejos e as articulações políticas da época. E ali é montada toda a estrutura romana. E Jesus, nessa caminhada com os discípulos, caminham com eles em direção a essa cidade. Amém? E aí, nesse caminhar, nesse ato da vivência diária, do cotidiano, é que Jesus nos chama a um discipulado real. Eu queria dizer que Jesus aqui, de uma certa forma, está dizendo aos discípulos que é chegada a hora de uma grande transformação na vida deles. É chegada uma hora de algo que é decisivo. Sabe, nós precisamos entender se nós seguimos Jesus por aquilo que nos atraiu primeiramente para a igreja ou se por aquilo que ele realmente é. Sabe, nós, de uma certa forma, viemos para a igreja por motivos múltiplos. Alguns vieram por problemas afetivos, problemas de relacionamento, problemas com drogas, problema com alcoolismo, destruição da sua vida, amargura na alma, no coração. Sabe, todos nós viemos por algum motivo, viemos porque somos filhos de cristãos e muitas vezes nós estamos caminhando com ele em direção a essa cidade que representa o mundo. Sabe, Cesareia de Filipe aqui representa o mundo, era uma cidade idólatra, era uma cidade que era ali o berço de toda a idolatria, do paganismo, e ela representa para a gente o mundo, e Jesus está caminhando com eles, mostrando para eles e mostrando para nós também que ele vai nos ensinando, vai nos projetando aquilo que ele quer revelar para nós nessa caminhada, sabe, nessa trajetória. Quando nós aceitamos Jesus, nós não recebemos toda a revelação dele, nós apenas iniciamos um processo que vai culminar com a revelação do Pai em nós, que
que Cristo é o Filho de Deus, é a centralidade da nossa vida cristã. E é nessa caminhada, nesse momento, que ele faz perguntas aos discípulos. Os discípulos primeiro questionam e dizem o que o povo dizia sobre ele. Alguns diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era Elias, que era João Batista. E é isso que você precisa construir na sua vida, largar o que o povo diz sobre Jesus. Sabe, nós precisamos entender que lá fora as pessoas dizem de Jesus sobre muitas coisas sobre ele. Alguns dizem que ele foi um grande filósofo, foi um grande líder, alguém à frente da sua época, mas você precisa se distanciar desse conceito. Jesus quer criar e gerar em você a revelação de que ele é o Filho de Deus, que veio aqui na terra para reconciliar o homem a Deus, a humanidade a Deus. E quando você conhece e tem essa revelação, a sua vida é poderosamente transformada. Aí inicia um projeto real de discipulado, onde você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Hoje, se nós levarmos para o dia de hoje, muitas pessoas conhecem Jesus segundo alguns grandes doutrinadores, alguns grandes pensadores. Alguns vivem a sua vida cristã baseadas na teologia. Por exemplo, alguns conhecem Jesus segundo a teoria ou a teologia de Armínio. Outros conhecem Jesus segundo a teoria e a teologia de Calvino. Outros conhecem o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu queria te dizer que isso tudo é religião, isso tudo não leva ninguém a nada, é uma doutrina, apenas uma doutrina. Mas eu queria te dizer que Jesus, ele quer limpar isso da sua mente, limpar isso do seu coração, e que você conheça Jesus não mais segundo alguém te disse, mas segundo a sua experiência pessoal, com a pessoa do Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Isso é necessário para o início do discipulado. Sabe, muitas pessoas estão na igreja apenas como uma comunidade, apenas como um grupo social, mas não se atentaram dessa necessidade da revelação do Filho de Deus, que resolveu se destituir da sua glória, se revestir de semelhança de carne pecaminosa, esteve entre nós para nos libertar do jugo e da escravidão, do projeto satânico criado em Adão. Sabe, esse plano da redenção, ele só é completo quando nós aceitamos Jesus. Mas Jesus, nessa caminhada do nosso cotidiano, quer levar-nos ao amadurecimento, quer levar-nos a nós sermos verdadeiros discípulos dele, e que nesses dias as palavras que eu irei postar possam abrir os seus olhos espirituais, possam alargar a sua visão, abrir os seus ouvidos, para que você possa buscar essa revelação, essa transformação, esse amadurecimento, para que Cristo possa ser na sua vida a centralidade dos seus dias, a centralidade do seu propósito, e que você não viva uma vida cristã apenas pelo que os outros dizem, mas sim pela sua experiência verdadeira, genuína e transformadora com o Senhor. Amém? Então nós vamos, nesses dias, nessas semanas, dissecar esse texto de Mateus 16 a 21. Nós vamos olhar, não com um olhar sistêmico do estudo da palavra, mas buscando o Espírito que vivifica na palavra. A letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. E nós vamos olhar versículo por versículo, de Mateus 16 a Mateus 21, descobrindo as intenções e o projeto de Deus para o discipulado. Amém? O discipulado tem sido uma palavra batida nesses dias, mas nós vamos entender o que Jesus quer dizer. Ele quer nos levar, quer nos deixar prontos para aprender a nos deslocar numa profunda transformação da nossa mentalidade, para experimentar do reino de Deus, dos sinais e dos prodígios do seu reino nos dias de hoje. Que você possa ser luz, que você possa ser discípulo. Falar sobre Mateus no capítulo 16, sobre construindo um discípulo em mim, construindo um discípulo em nós. Sobre essa série de palavras que nós vamos estar ministrando, tentando revelar à luz da palavra de Deus o que é ser um discípulo de Jesus. Amém? Então hoje eu gostaria que você voltasse em Mateus 16, nós vamos ler o versículo 12, que compreende ou que resume o que Jesus está tratando com os discípulos do versículo 1 ao 12. Então você na sua casa, você leia
Mateus no capítulo 16, do versículo 1 ao 12, e nós vamos ler apenas o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? A palavra do Senhor então está dizendo que o Senhor Jesus ele estava indo para Cesareia de Filipe, e ele conversando com os seus discípulos nessa caminhada, nessa jornada da vida em que Jesus vai revelando quem ele é para nós, ele salienta um tema que ele passa para os discípulos como algo muito importante, sabe? Ele deixa esse recado no Evangelho para que nós entendamos, para que nós possamos compreender que ser discípulo de Jesus nos leva, primeiramente, a se afastar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Mas o que seria isso? Primeiro nós precisamos compreender essa ideia de fermento. Sabe, o fermento ele tem a capacidade de tornar aquilo que não é em algo que parece ser. Quando você faz um bolo ou quando você faz um pão, o nível de massa que você coloca para aquele bolo, se você antes de levar ao forno, antes da ação do fermento, você vai ver que ele é muito menor, a aparência dele física é muito menor do que quando o fermento no forno age e a massa cresce. Sabe, isso é um indicativo que Jesus está dizendo, olha, cuidado com essa doutrina dos fariseus e dos saduceus, cuidado com aquilo que vai criar em você algo que é só aparência, mas que não é a realidade. Sabe, Jesus está dizendo, olha, você precisa compreender que ser meu discípulo é ser o que você é e não ser uma enganação da realidade. Não é crescer sem você ser algo substancialmente verdadeiro. E é isso que Jesus está deixando de recado para nós, sabe? Nós devemos viver a vida cristã sendo a verdade do Evangelho em mim. E se você ainda não é um bom indício para você começar o discipulado. Sabe, quando a gente tem essa percepção do não ser, é melhor do que parecer ser. Porque o parecer ser é apenas uma enganação, é apenas cosmético. Sabe, a fé em Jesus não é uma fé cosmética. Não é uma fé que apenas traduz uma realidade exterior melhor. Sabe, não é uma roupagem, não é uma aparência, não é um cabelo novo que você faz para se sentir ou sentir o seu ego melhor. Sabe, a fé em Jesus te leva a ser uma realidade, porque a verdade que é o Evangelho te liberta da necessidade de parecer ser alguma coisa. Sabe, os fariseus eram aqueles que eles tornavam a vida de todos mais difíceis. Jesus diz que eles são hipócritas, porque eles colocavam um fardo, um peso ao povo de um legalismo que era humanamente impossível de ser cumprido. Sabe, eles se mascaravam de doutores da lei, de donos da verdade, da moralidade, mas os seus corações estavam completamente contaminados. Sabe, quanta gente farisaica no nosso dia de hoje, sabe, impedindo da gente ser aquilo que é humanamente possível, impedindo da gente usufruir Deus na humanidade. Sabe, a maior expressão de Deus, a glória de Deus, ela foi vista na face do Senhor, na face de Cristo. E Cristo é a expressão de Deus no homem. Sabe, que você possa entender que ser discípulo de Jesus é ser aquilo que é genuinamente humano, simples, sincero, verdadeiro, sem necessidade de máscara, sem necessidade de enganação, sem necessidade de nenhum revestimento que não seja ser humano. Sabe, aquilo que Deus pode fazer de maior em nossa vida é nos fazermos seres humanos. Sabe, seres que são possíveis de serem vivenciados e não algo que é mais evangélico, que é mais celestial do que os próprios anjos. Nós não somos anjos, nós somos humanos, e é nessa humanidade, é nessas fragilidades, e é nesse não ser, ou na declaração e na consciência da não ser, é que nos liberta da hipocrisia, daquilo que não é humano, daquilo que não é possível, daquilo que é uma vivência apenas de aparência, apenas uma cosmética, mas por dentro de nós não requeremos um Salvador. Sabe, então deixar de ser hipócrita é o primeiro atributo para você ser discípulo.
Porque quando você reconhece as suas fragilidades, porque quando você reconhece que não é, você encontra o eu sou em Cristo. Queria te dizer que o eu sou está disponível para ser aquele que te amadurece, aquele que te faz crescer em fé, aquele que vai sarando as suas feridas da sua alma, aquele que vai te construindo um verdadeiro discípulo. Sabe, os saduceus são aqueles que eles não criam ressurreição. Os saduceus são aqueles que tinham a mente voltada para as coisas terrenas. Eles estavam envolvidos com a política do templo, eram eles que eram responsáveis pela arrecadação do dinheiro do templo. Sabe, isso fala para uma vida voltada para aquilo que é material, para aquilo que é palpável, para aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós estamos no controle. E Jesus fala também, para você ser meu discípulo, a sua mente, o seu coração tem que estar voltado para as coisas do céu. Sabe, que nessa porção da palavra você possa compreender isso. Jesus diz que eles conheciam de tudo da lei. Eles conheciam de tudo e explicavam tudo para as pessoas que necessitavam de explicação, mas eles não conseguiam reconhecer aquilo que era mais importante, reconhecer que Jesus, o Filho do Deus vivo, estava diante deles, que tudo aquilo que a Bíblia previa estava se concretizando, se tornando realidade na sua própria frente. Aqueles que eram doutores da Bíblia ou do Antigo Testamento não conseguem reconhecer a concretização, o plano de Deus, a perfeição de Deus, a manifestação da glória de Deus na face do Senhor Jesus. Amém? Se você quer um discipulado real com o Senhor, você precisa se afastar desse fermento. Sabe? Viver a sua vida voltada para as coisas do céu e viver a sua vida sem a hipocrisia que torna um fardo a vida cristã. A vida cristã não é um fardo. A vida cristã é uma vida de bênção, é uma vida de regozijo, de felicidade. Mas você só vai encontrar essa alegria de viver o Evangelho quando a verdade te liberta da hipocrisia. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Quando você conhece a verdade te liberta desse desejo de você construir a sua vida baseada em teologias, construir a sua vida sem experiência real de quem Jesus realmente é. Sabe, que fique isso gravado no seu coração, não se torne um fariseu. Sabe, tenha um coração de compaixão, experimente uma vida humanamente possível e torne a vida dos outros humanamente possível. Sabe, que você possa não ser um saduceu, aquele que não crê na eternidade e não crê nas coisas que são eternas, divinas e que não são terrenas, corruptíveis e que ficará com esse mundo caído. Amém? Eu gostaria de te desejar um excelente dia e que o Senhor Jesus Cristo se torne a cada dia o centro da sua vida. É esse o meu desejo, é essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém.